Receita Federal vai notificar filhos maiores de 18 anos que moram com os pais. Será que isso é verdade? Tá circulando essa notícia na internet para todo canto. Diversos influenciadores com milhões de seguidores têm postado sobre isso. Mas será que isso realmente procede? Será que isso realmente vai acontecer? Vem entender com a gente. Vamos nessa. Mas antes, se você não me conhece, sou Gabriel Rabelo, fundador do Contabilidade Facilitada e da Faculdade Brasileira de Contabilidade. Se quiser conhecer nossos cursos e pós-graduações, link tá aqui na descrição. Beleza. Nos últimos dias, tá? E aqui eu já vou avisar desde logo. Eu tenho uma empresa com dezenas de colaboradores, paga milhões e milhões de impostos todos os anos, mas eu sempre tento me manter numa posição técnica aqui, tá? Então, não vou entrar em detalhes se é A ou B que está correto, ok? Vou tentar manter isso no campo estritamente técnico. Então, o que acontece? Nos últimos dias tem circulado na internet muitas informações sobre o novo imposto dos aluguéis, né? O que é isso, o novo imposto dos aluguéis? O que é o CIB, o CPF dos imóveis? O que isso tem a ver com essa notícia de que os filhos serão notificados por morarem com os pais? Ok, a gente sabe que o Brasil está vivendo um negócio, uma transformação muito profunda chamada reforma tributária. Reforma tributária foi instituída na Constituição pela Emenda Constitucional 132, depois a Lei Complementar 214 veio e regulamentou a reforma tributária, a primeira lei de duas leis complementares que são editadas aí para regulamentar a reforma tributária. E um movimento da Receita Federal que vem acontecendo é você diminuir a quantidade de obrigações acessórias que devem ser cumpridas por contribuintes. Isso é uma coisa que existe uma lei complementar que é 199 que vem tratando desse movimento. Existe uma informação, por exemplo, se você tem filho mais novo, como eu, as crianças que nasceram recentemente, elas não têm RG e CPF. O CPF, ele já é o documento de identificação única. Hoje, quando a gente está falando de uma empresa, ela tem inscrição estadual, municipal, CNPJ. E agora, a tendência também é que essas inscrições, elas sumam e você fique com o CNPJ como um instrumento único. Só que o que acontecia com os imóveis? Os imóveis, eles não tinham esse cadastro único. E aqui eu não estou defendendo a Receita, mas eles não tinham. Então eu não sei, as informações que a Receita tem sobre os imóveis, elas estavam esparsas. E aí o que eles fizeram? Falaram, olha, se você vai na Lei Complementar 214, aqui no artigo 59, fala que as pessoas físicas e jurídicas são obrigadas a registrar em cadastro com identificação única. E aqui você vem, ó, imóveis rurais e urbanos, cadastro imobiliário brasileiro. Então, a Lei Complementar 214 criou esse cadastro imobiliário brasileiro. Vai ter aumento no valor dos aluguéis? Vai. Por quê? Porque hoje, quando você tem um imóvel, você paga imposto de renda na tabela progressiva quando for o caso. Agora, todos os imóveis vão sofrer esse aumento? Não, depende. Se eu tenho mais do que 3 imóveis e renda superior a R$240 mil com imóveis, vai ser contribuinte desses novos tributos com a reforma tributária. Caso contrário, não necessariamente. O imposto de renda vai continuar, mas esses dois novos tributos vão existir. Isso é inegável. Então, nós teremos sim novos tributos sobre os aluguéis. Agora, qual que é o outro ponto? Esse aqui era o novo aluguel, o novo imposto dos aluguéis, que é outro assunto. Agora, o que a gente está falando aqui do cadastro imobiliário brasileiro? O cadastro imobiliário brasileiro, ele vai no encalço de muitos donos de imóveis. Por quê? Porque a gente sabe que muitas transações que são feitas, o cara tem um terreno, aí ele constrói lá uma série de coisas, só que lá no imposto de renda tá como se fosse um terreno ainda, só que já está construído. Aí o governo deveria cobrar INSS sobre obra, ISS sobre obra, isso não é cobrado. Novamente, eu não sou a favor de você pagar imposto até morrer, mas o cara, ele deveria ter pago isso pela legislação e não pagou. E aí a Receita Federal vai transacionando isso. Tem muito contrato de gaveta também que não tem pagamento de tributo e os cartórios vão informar isso para a Receita Federal. Então a Receita Federal, ela tá fechando o cerco nas transações imobiliárias. Isso é fato. Ah, você comprou um imóvel, você colocou lá no cartório um valor menor para pagar menos ITBI, para pagar menores valores, para pagar menos não sei o quê. E aí a Receita Federal vai descobrir isso pelo cadastro imobiliário brasileiro, pelo CPF dos imóveis. Isso vai acontecer. Outro ponto, o IPTU vai aumentar. Por quê? A regra é que aumente.
aumente. Muitos municípios talvez não aumentem. Onde eu moro aqui, por exemplo, Santana de Parnaíba, é uma cidadezinha aqui no interior de São Paulo, em Alphaville, cara, tem muitos anos que a prefeitura não aumenta o valor do IPTU. Barueri também aqui, Alphaville, a mesma coisa. Pode ser que não aumente, mas haverá essa possibilidade, porque a reforma tributária, ela falou que os prefeitos poderão atualizar o valor venal dos imóveis, de acordo com a legislação municipal por meio de decreto. E esse valor venal, que é a base de cálculo do IPTU hoje, pelas prefeituras é um valor bem baixinho. Então, como o CIB vai informar esses valores para a Receita Federal, para as prefeituras, para todos os órgãos fiscalizadores, ficará mais fácil para os municípios ter acesso a essas informações, beleza? Então, não podemos dizer que o CIB, ele vai colocar uma arma na cabeça da pessoa e falar, você tem que pagar mais imposto agora. Só que é um mecanismo de fiscalização, e aqui você tem que entender isso, que vai possibilitar, sim, a cobrança de maiores tributos. Agora, a reforma tributária, essa instituiu o IBS e CBS sobre o valor de aluguel que antes não existia. Ah, tem redução de alíquota, tem não sei o que, mas antes não existia. Então, o proprietário vai, obviamente, repassar isso para o inquilino. Só que lembrando que a reforma tributária 2026 é só período de teste. Isso vai valer em 27 só para a CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços, e aí morre PIS e COFINS, e depois só em 2033 vigência plena para o IBS, que é o imposto dos estados e municípios. Beleza, entendido então. Entendido até aqui. É muita informação, né? Agora, vamos falar sobre o tema do vídeo. Os filhos maiores de 18 anos que moram com os pais, eles vão ter que pagar imposto ou vão ser notificados. Isso procede? Na minha opinião, isso não procede. Isso, na minha opinião, isso é completamente equivocado. A própria Receita Federal já fez uma nota falando que é fake news. Ultimamente, a Receita Federal não tem feito informações técnicas. Ela tá parecendo um puxadinho do governo Lula, defendendo opiniões partidárias. Eu não acho que... Eu fui auditor fiscal por a minha vida inteira. Eu não acho que a Receita Federal deva se prestar a fazer um papel de puxadinho do governo. Deveria se manter no escopo técnico, mas ela já fez uma nota falando que isso não procede. E, de fato, olhando tecnicamente, não procede. O que acontece? Quando você tem informações, valores de aluguéis, entre outros pontos, isso já deveria ser declarado. Só que no Brasil, muitas vezes, o proprietário e o inquilino, eles acertam para não declarar nem daqui nem daqui. E a Receita Federal acaba não cruzando isso. Agora, com o cadastro imobiliário brasileiro, a Receita Federal vai ter mais acesso a essas informações. Só que isso não significa que o fato de eu, Gabriel, hipoteticamente morar com o meu pai, significa que eu tenha que pagar aluguel para ele, ou que isso vai ser cobrado imposto, ou que eu vou ser notificado. Nada disso. O imposto, ou mesmo, tem gente que fala assim, ah, não, você mora com o seu pai, então você tem que fazer um contrato de cessão de... Não, não tem nada a ver. O imposto de renda, ele incide sobre renda, ele incide sobre os ganhos, ele incide sobre acréscimos patrimoniais. E o simples fato de um filho meu morar comigo, isso não implica que eu estou tendo renda nessa situação. Não implica que eu estou tendo renda. Aí muitos influenciadores falam, mas é só colocar esse filho maior como dependente. Só que esquecem-se que para você colocar alguém como dependente no imposto de renda, a data limite para que alguém seja dependente no meu imposto de renda é 21 anos ou 24 se estiver fazendo faculdade, ou sem limite de idade se for incapacitado, se é uma pessoa com deficiência. Portanto, eu não tenho como colocar um filho de 30 anos no meu imposto de renda como dependente. E não se encaixa em nenhuma hipótese de fato gerador, não se encaixa na legislação tributária, não se encaixa numa espécie de tributação o simples fato do meu filho morar comigo eu ter que pagar imposto de renda sobre isso. Então, como a própria Receita Federal falou, e aqui me parece correto, não haverá nenhum tipo de notificação para filhos maiores de idade que moram com os pais. Isso é descabido, não está nos termos da legislação do imposto de renda e o Brasil, ao menos, deveria ser um país que ele é regido por leis. Agora, o que acontece, pessoal, é que vai sim ter uma fiscalização maior sobre esses pontos. Beleza? Então, pelo vídeo de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui se vocês acharam essa informação útil ou não, se concordam, se discordam, se acham que a Receita Federal tá falando isso e depois vai ferrar geral. Comenta aqui tudo que você tem, essas impressões, quais são as impressões que você tem. E lembrando que se você quiser conhecer os nossos cursos e pós-graduações, o link tá na descrição desse vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.